Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Não sei em que momento vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar, com esse barulhinho de furadeira aqui ao fundo, vamos falar das rebeliões coloniais. Na realidade, vamos falar de duas rebeliões coloniais. A Inconfidência Mineira, de 1789, e a Inconfidência Baiana, de 1798. Primeiramente, vamos contextualizar este momento histórico. Então observe o seguinte, nós estamos falando do período colonial brasileiro, portanto, o período histórico em que o Brasil pertencia a Portugal. Nós éramos colônia e Portugal era a nossa metrópole. E estamos no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Então, quando nós olhamos globalmente, o mundo está passando por grandes transformações e várias delas nós já comentamos aqui com vocês. Nós já falamos, por exemplo, da Revolução Industrial que tem início na Inglaterra. Nós já falamos da Revolução Francesa que deu fim ao chamado Antigo Regime. Nós já falamos das ideias iluministas e das premissas de racionalidade e de liberdade contidas no iluminismo. O século XVIII, que é o século das Inconfidências mineira e baiana, é este século de profundas e grandes transformações, dentre as quais nós podemos também destacar o fim do antigo sistema colonial. Nós já falamos sobre o antigo sistema colonial aqui. Vamos rapidamente relembrar? Quando nós falamos em sistema, nós estamos falando de um conjunto de partes ordenadas. E quando falamos de sistema colonial, estamos falando de um sistema até relativamente simples, porque nós temos duas partes que se ordenam, a metrópole e a colônia. Na realidade, pode ser um pouco mais plural, porque pode ser a metrópole e várias de suas colônias, mas na realidade, como estamos falando de um contexto global, estamos falando de metrópoles e colônias. Mas enfim, para simplificar, é um sistema com duas partes. De um lado, a metrópole, que é o território, o país, a nação que coloniza, e a colônia, que é o território que sofre a intervenção colonial, que sofre a colonização. Lembrando que significa ocupação e exploração. E antigo porque estamos falando do sistema colonial que esteve em vigor entre ali aproximadamente os séculos XV e XVI até o século XIX. Ali no século XIX, na segunda metade do século XIX, nós temos um novo modelo de sistema colonial, um novo modelo de colonialismo, novo, portanto chamamos de neocolonialismo. Um outro nome também que damos a esse novo colonialismo do século XIX é imperialismo, mas isso é outro papo. Vamos voltar para o nosso papo aqui. O antigo sistema colonial ele está inserido dentro de um modelo econômico pré-capitalista chamado de mercantilismo, também chamado, muitas vezes, de capitalismo comercial. Ô Eduardo, mas se é capitalismo comercial, por que também é chamado de economia pré-capitalista? Porque ainda não se configura no modelo de capitalismo contemporâneo, ok? Pois bem, esse modelo chamado de modelo mercantilista, inclusive essa expressão não é uma expressão contemporânea, não foi criada durante o momento em que vigorou esses princípios mercantilistas. Essa expressão ela foi cunhada mais à frente por historiadores da economia alemães, que batizaram esse conjunto de práticas e ideias econômicas que vigorou na Europa entre os séculos XVI até ali aproximadamente o século XVIII, XIX, de práticas mercantilistas. Pois bem, o antigo sistema colonial está inserido dentro desse contexto do capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo. Uma das características do mercantilismo era o chamado colonialismo. Pois bem, e aí nós temos que pensar em dois fatores que vão desorganizar, desestruturar esse modelo mercantilista e, portanto, todos os princípios dele derivados, entre eles o antigo sistema colonial. Podemos, por exemplo, falar
das ideias iluministas. Dentro do plano das ideias iluministas, nascem escolas econômicas. Por exemplo, o liberalismo político. O liberalismo econômico. Perdão. Nasce, por exemplo, o liberalismo econômico de Adam Smith, inspirado no liberalismo político do inglês John Locke. O liberalismo econômico, ele era defensor da não intervenção do Estado na economia. O que significa isso? O Estado, o aparato de governo, não deve regular a economia. Quem deve fazer isto é a mão invisível do mercado, ok? Ou seja, as relações pautadas nas trocas comerciais, nas demandas de oferta e de procura. É a famosa lei da oferta e da procura. Veja bem, já que nós temos esse nascimento das ideias liberais no campo da economia e que vão paulatinamente adquirindo força e moldando o modelo econômico conhecido como capitalista, tudo que era derivado do modelo anterior vai se tornando obsoleto. Veja bem, quando falamos em antigo sistema colonial, lembra, nós falamos que era um sistema com duas partes, a metrópole e a colônia, perfeito? E falamos que essas relações eram mediadas por um instrumento conhecido como pacto colonial. O pacto colonial determinava o exclusivo comercial. O exclusivo comercial significava que a metrópole ela tinha exclusividade sobre a colônia, ou seja, as relações econômicas eram instituídas pelo desejo do Estado metropolitano. Então havia intervenção do Estado nas relações econômicas. A partir do momento que nasce o liberalismo econômico, a partir do momento em que esse liberalismo ele vai progressivamente moldando as relações econômicas desse capitalismo que está se consolidando nos séculos XVIII e XIX, tudo que era ligado ao modelo econômico anterior, chamado mercantilismo ou capitalismo comercial, vai se tornando ultrapassado, vai se tornando obsoleto, caminha para ser modificado. Nesse campo, nós temos o antigo sistema colonial. Contribuindo também para o colapso do antigo sistema colonial, ou seja, para a sua transição para até o seu desaparecimento, nós temos a própria Revolução Industrial. A Revolução Industrial que nasce na Inglaterra, que tem a Inglaterra como berço, que tem a Inglaterra como pátria pioneira do processo de industrialização e a partir dali, como um epicentro, ela vai alcançando diferentes partes do globo, vai contribuindo para a consolidação do modo de produção capitalista e também para a sua entrada num novo modelo, uma nova fase, a chamada fase financeira industrial. Nessa fase financeira e industrial, outras características vão moldar o capitalismo. E as características anteriores, elas vão deixando de ter importância e vão inclusive contribuindo para engessar o capitalismo. E para que ele possa se libertar, esses modelos, eles passam a ser questionados, eles passam a ser atacados, sobretudo pelas potências que estão na vanguarda do capitalismo. Pois bem, então analisando o aspecto global do contexto do século XVIII, que contribui para o fim do antigo sistema colonial, nós temos dois elementos que devemos destacar: as ideias iluministas e o nascimento do liberalismo econômico, que passa a criticar a intervenção do Estado na economia e, portanto, torna alvo o antigo sistema colonial, já que ele é pautado nesse modelo intervencionista, na medida em que, pelo pacto colonial, o governo metropolitano, o Estado metropolitano, é quem regula as relações econômicas da colônia e com a
colônia. Por outro lado, nós temos também a chamada Revolução Industrial, que vai consolidar as relações capitalistas de produção e iniciando uma nova fase desse modo de produção, chamado financeira e industrial, levando a todos os aspectos da fase anterior a entrar em obsolescência. Levando, portanto, todas as características do modelo de organização econômica pré-capitalista, chamada de mercantilismo ou capitalismo pré-comercial, pode parecer um paradoxo, mas está correto chamar assim, a tornar-se ultrapassado e obsoleto, entre eles o antigo sistema colonial. Aí é que vão ser inseridas essas rebeliões coloniais dentro deste campo de crítica ao antigo sistema colonial, portanto, dentro de um território fértil para o nascimento das ideias de independência. Então nós vamos verificar que tanto a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Baiana, também chamada de Inconfidência Baiana, são movimentos coloniais que defendiam a ideia de independência.